Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, hoje estamos nessa sexta-feira, primeira semana da Quaresma, dia 3 de março de 2023, e o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogados na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existia um comediante, Seu Madruga, mexicano, que nasceu em 1923 e morreu em 1988, que ele tinha uma frase muito interessante: somente as pessoas ruins sentem prazer em ver o sofrimento alheio. Somente gente ruim sente prazer em ver gente sofrendo. Viu? Pessoas boas, por mais que você não goste, a gente luta sempre para que não haja sofrimento. Viu? E aí nós nos deparamos com o evangelho de hoje. Lembrando sempre que Mateus é o evangelista que promove a justiça, tanto que o julgamento final não é se você tem fé ou não, se você pertence ou não a uma igreja, mas é como que você se comporta, trata aquele que está pior do que você. O que tem fome, sede, que é estrangeiro, que está nu, que está preso, está doente. Então são esses os termos, como que você se comporta diante de gente assim. E no julgamento final todo mundo se assusta porque todos são ignorantes em relação a isso. Todos estão pensando, basta ser batizado que eu estou salvo, basta ir na missa uma vez por semana que eu estou salvo e não interessa o bem que eu faço ao próximo. E a Bíblia diz ao contrário. Não, o que interessa é o que você faz ao próximo. Não a sua vida religiosa, porque às vezes a nossa vida religiosa a gente vive falando mal dos outros, disputando com ciúme, com inveja. Alguns ignoram a presença da igreja, alguns acham que não precisa de Deus, alguns acham que a igreja é um mal no mundo. Isso a gente percebe às vezes quando a gente tem que pedir alguma coisa por aí, como é humilhante a gente pedir alguma coisa para a nossa igreja. Tem gente que faz isso como se fosse um ato de dó. E aí é claro, que a pessoa vive em paz com a sua fortuna, com o seu dinheiro, o seu capital. Bom, o Evangelho nos traz a frase central do Evangelho de Mateus. A frase mais importante do Evangelho, tudo gira em torno disso, é: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Jesus fala isso para os seus discípulos. O Sermão da Montanha ele é muito caro e muito importante porque é um sermão muito exigente. Cobra de nós, cobra de quem está seguindo Jesus, algo a mais do que aquilo que é o comum. Cobra dos discípulos algo a mais do que aquilo que é o que a gente chamaria de normal. Apesar que o normal é ser bom, Se o normal fosse ser mal, a gente não se escandalizava com tanta notícia ruim. A gente não ficava em choque com um ato de violência, com um crime, com um assassinato, com um ato assim, a gente não se assustaria com isso.
É claro que o ser humano que não se assusta mais com a violência é porque ele se acostumou com ela. O ser humano que não fica mais escandalizado com situações de fome, miséria e injustiça é porque ele se acostumou com ela, ou ele faz parte dela, é um ser humano mau. Mas Jesus diz isso para os discípulos: se a vossa justiça, o vosso comportamento, o modo de tratar o próximo não for melhor e maior do que a dos fariseus e doutores da lei, não serão salvos. A penalidade é a máxima, vocês não vão para o céu. Quer dizer, se vocês forem igual a um fariseu, um doutor da lei, vocês não vão para o céu. Dá para entender que fariseu e doutores da lei não vão para o céu. E realmente talvez não, né? Decretar a morte de Jesus para manter uma religião em benefício próprio. Mata o Filho de Deus. O que salva é o que Jesus fala na cruz: Pai, perdoa, porque são um bando de ignorantes, não sabem o que estão fazendo. É o perdão comunitário que Jesus dá na cruz, né? Perdoa todo mundo, que são um bando de ignorantes, não sabem mais o que estão fazendo. Mas o Evangelho começa dizendo isso. Olha, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não serão salvos. Se vocês forem iguais a eles, vocês não serão salvos. E aí Jesus dá um exemplo, viu? O exemplo que Jesus dá inicialmente, viu? Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matará será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu no juízo. E quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo no inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta ao altar, dá uma olhadinha se você não feriu ninguém lá atrás. Dá uma olhadinha se você não estragou a vida de ninguém. Dá uma olhadinha se você não fez gente sofrer lá atrás, se você não prejudicou, não foi maldoso. Por isso, o que Jesus está querendo dizer é que quem o segue tem que se livrar até da vontade de matar. Ser justo significa: até da vontade de matar eu vou me livrar. Até da vontade de odiar o outro eu vou me livrar. Isso não quer dizer que você vai gostar de todo mundo, não. Bobagem. Não é essa a questão. A questão é outra, muito mais profunda. Eu não preciso gostar de ninguém, mas eu tenho a responsabilidade de ser bem educado e respeitoso para com o outro. Eu tenho a responsabilidade de me comportar bem. Eu não tenho o direito de que só porque eu não gosto, eu saio na rua e fico xingando quem eu não gosto, como alguns youtubers fazem por aí, ou alguns partidários de alguns partidos fazem por aí. Ou alguns, em busca de fama, têm essa neurose hoje. Você cata um celular e sai gritando e xingando todo mundo, como se você pudesse fazer isso e fosse um direito. Você não gosta do outro, então você pega um celular e sai filmando. São a turminha aí que quer aparecer. Viu? Então, cabe a cada um de nós olhar, e Jesus vai dizendo isso. Olha, tem o negócio de não matar? Não, se livre até da vontade. Depois ele vai falar isso em relação ao adultério, vai falar isso em relação a outras coisas. Em outras palavras, Jesus está pedindo dos seus discípulos: se livre até da vontade de fazer o mal. E quando você for conversar com Deus, olhe para trás e veja se não tem ninguém que você feriu. Olhe para trás e pergunta se ninguém está sofrendo, se você não estragou a vida de ninguém. Se tiver e você lembrar que você feriu alguém, deixa a sua oferta aqui, vai lá. Porque não tem nada melhor na vida do que escutar perdão e falar perdão. Porque isso nos livra da dor, da angústia, do sofrimento, da culpa. Perdoar é um ato de nobreza e grandeza em que eu quero me reconciliar. É o que a gente quer fazer no final da vida. No final da vida a gente quer perdoar todo mundo porque eu não quero morrer com alguém com ódio de mim. Eu não quero morrer com alguém sofrendo por minha causa. Eu não quero morrer e ter alguém que vai dizer graças a Deus que morreu. Então peçamos a Deus que abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração e guarde sempre: se a vossa justiça não for maior do que os fariseus e doutores da lei, a gente corre o risco de perder a salvação. A gente corre o risco de não ir para o céu. Por isso o meu modo de agir tem que ser maior
do que de muitos que estão por aí. Porque eu sou batizado, eu sou padre, eu sou cristão, eu tenho fé, eu tenho uma responsabilidade e eu tenho uma obrigação de manter a paz e não criar mais divisões. Eu tenho obrigação de criar união e não separação. Um abraço e até mais.